Olá, eu sou o Carlos, apostador profissional, e nesse vídeo eu vou compartilhar com você 3 palpites para os jogos de sexta-feira, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Se você quiser saber meus palpites, a minha opinião, me acompanhe nesse vídeo. Vem comigo! O primeiro palpite é o Vasco contra o Brasil de Pelota, Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco está aqui no meio da tabela, em décimo, com 31 pontos em 21 jogos, foram 9 vitórias, 8 derrotas e 4 empates, 25 gols feitos e 23 gols sofridos. Já a equipe do Brasil de Pelota está aqui na zona de rebaixamento, em 19º, com apenas 14 pontos em 21 jogos. Em 21 jogos foram 2 vitórias, 11 derrotas e 8 empates. A equipe do Vasco como mandante é uma das melhores do Campeonato Brasileiro da Série B, está na segunda posição, em 11 jogos fez 22 pontos, venceu 7 partidas dentro de casa. Já o Brasil de Pelota fora de casa é uma das piores equipes, ainda não venceu fora de casa o Brasil de Pelota. Em 11 jogos até aqui foram 7 derrotas e 4 empates, fez apenas 5 gols e sofreu 13 fora de casa o Brasil de Pelota. Como eu já falei, é uma das piores equipes fora de casa o Brasil de Pelota. O Vasco, o último jogo, vem de uma vitória contra a Ponte dentro de casa por 2-0. E a equipe do Brasil de Pelota vem do empate dentro de casa contra o Remo por 1-1. A equipe do Brasil de Pelota vem de 9 jogos sem vencer, e desses 9 jogos tomou gol em 8. No confronto direto entre as equipes já se enfrentaram esse ano pelo próprio Campeonato Brasileiro, e o Vasco ganhou fora de casa por 2-1. O Vasco tem um time mais qualificado que o Brasil de Pelota, joga dentro de casa, é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro da Série B. Já a equipe do Brasil de Pelota é uma das piores equipes fora de casa. O meu palpite para esse jogo é que o Vasco deve vencer essa partida. Vasco para vencer. O segundo palpite é a Ponte Preta contra o Sampaio Corrêa. A equipe do Sampaio Corrêa está aqui na quinta posição, com 34 pontos. Em 21 jogos, venceu 9, empatou 7, perdeu 5. São 26 gols feitos e 17 gols sofridos. Já a equipe da Ponte tem 22 pontos em 21 jogos, foram 5 vitórias e 9 derrotas e 7 empates. Os últimos 5 jogos da Ponte foram 3 vitórias e 2 derrotas. E os últimos 5 jogos do Sampaio Corrêa foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A Ponte Preta dentro de casa, os últimos 5 jogos foram 4 vitórias e apenas 1 derrota. E vem de 4 vitórias seguidas a Ponte, Os últimos 5 jogos da Ponte dentro de casa, a Ponte marcou bastante gol, Tem uma média de 2 gols aí, só que também sofreu. E a equipe do Sampaio Corrêa fora de casa, dos últimos 5 jogos, não perdeu. Foram 2 vitórias e 3 empates. No confronto direto entre as equipes já se enfrentaram esse ano pelo próprio Campeonato Brasileiro da Série B, e o Sampaio Corrêa ganhou dentro de casa por 1-0. Eu vejo esse jogo bem equilibrado. O Sampaio Corrêa vem até fazendo melhores jogos do que a Ponte, porém joga fora de casa. A Ponte é mandante para esse jogo. O meu palpite para esse jogo é que a Ponte deve conquistar pelo menos um pontinho. O meu palpite vai ser DNB a favor da Ponte Preta. Em caso de empate, a aposta é devolvida. Ponte Preta DNB, em caso de empate, a aposta é devolvida. O terceiro palpite é o CSA contra o Vila Nova. O CSA está em 11º com 28 pontos em 21 jogos. Foram 8 vitórias, 9 derrotas e 4 empates. São 20 gols feitos e 19 gols sofridos. Já a equipe do Vila Nova está em 16º, beirando aqui a zona de rebaixamento, com 22 pontos. Foram 5 vitórias, 9 derrotas e 7 empates. 14 gols feitos e 18 gols sofridos. A equipe do CSA vem de 2 derrotas seguidas. Dos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu essas 2. Já a equipe do Vila Nova, o último jogo vem de uma vitória dentro de casa contra o Avaí por 1-0. E dos últimos 5 jogos perdeu 3 e empatou 1. E tinha vencido essa daí, E no confronto direto entre as equipes já se enfrentaram esse ano. E o Vila Nova ganhou dentro de casa contra a equipe do CSA por 1-0. O CSA dentro de casa, nos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Vila Nova fora de casa foram 4 derrotas e apenas 1 vitória. O Vila Nova fora de casa, dos últimos 5 jogos, tomou gol em todos os jogos. Desses últimos 5 jogos aqui você vê que em 3 teve 3 gols ou mais. E a equipe do CSA, dos últimos 5 jogos dentro de casa aqui, desses 5, 3 jogos teve 3 gols ou mais. Para esse jogo eu vejo um pouco de favoritismo para o CSA. O Vila Nova está ali próximo da zona de rebaixamento, enquanto o CSA está no meio da tabela. Mas o meu palpite para esse jogo vai ser no mercado de gols. Você vê que os últimos jogos das equipes foram movimentados. O meu palpite para esse jogo é que haja no mínimo 2 gols na partida, over 1,5. CSA contra o Vila Nova, que haja no mínimo 2 gols, over 1,5.
Fechou, meu amigo? Esses foram meus 3 palpites para os jogos de sexta-feira. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de analisá-lo, ver se você concorda ou discorda comigo, tudo bem? Bons investimentos para você e, acima de tudo, fique com Deus. Até a próxima. Forte abraço. Fui!